Então, boa tarde. Ah, bom, bem melhor, né? Bom, pessoal, é um grande prazer estar mediando esse painel aqui, que eu acho que é um painel que trata de uma questão extremamente relevante para a gente, que é a longevidade das cooperativas. E a longevidade se faz na medida em que os jovens chegam para assumir posições, não necessariamente de forma excludente, né? A gente ontem teve uma das palestras em que a pessoa que estava aqui falando tratou um pouco da questão do convívio hoje de pelo menos 4 gerações nas organizações. No nosso caso, na USENG, nós temos 5 gerações hoje. Nós temos os boomers, que começam em 1946. Nós temos o X, que começa em 1960, da qual eu faço parte. Y, a partir de 1980. Z, a partir de 1990. E nós temos o nosso presidente, que antecede os boomers. E vou falar para vocês, eu duvido que alguém aqui, inclusive eu, tenha a cabeça mais jovem que o nosso Ronaldo Scucato. Eu acho que é pouco provável. Eu acho que ele é uma pessoa que está muito à frente do tempo dele, e a idade cronológica certamente não condiz com todo o arrojo, com toda a energia e toda a jovialidade mental que ele traz. Não é? Bom, aqui nós vamos fazer um bate-papo com as nossas 3 convidadas. Como vocês viram, nós temos uma representante de um Comitê Jovem Internacional, o Comitê Jovem Nacional e o Comitê Jovem Estadual. Aqui nós não estamos para falar muito das cooperativas de cada uma, mas da vivência enquanto jovem no cooperativismo. Tá certo? Então, eu gostaria de começar trazendo aqui só um indicador antes de passar para vocês se apresentarem e já trazendo um pouquinho dessa vivência de vocês. Agradecer aqui a Fabiana Pereira, que preparou aqui os dados para mim. Espera aí, gente, porque agora a pessoa que está da geração Y precisa de óculos, óbvio. Bom, uma das questões que a gente levantou, a gente tem indicadores nacionais aqui, é sobre a presença da juventude nas lideranças, nas áreas de lideranças das cooperativas do Brasil. Quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de conselhos, direção e presidência. Tá ok? Cargos de gerência para baixo não foram contempladas nessa pesquisa. Então, nós temos hoje 8% de mulheres de 20 a 30 anos e 3% de homens de 20 a 30 anos. 20% de mulheres de 30 a 40 anos e 13% de homens de 30 a 40 anos. Bom, o restante, né, de 40 a 50 e mais de 50, né, a grande maioria. Mulheres, 28% de 40 a 50 e 44% mais de 50. E homens, 24% de 40 a 50 e 60% mais de 60 anos. Bom, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um posicionamento da juventude trazendo uma mentalidade não necessariamente nova, mas uma mentalidade que ela soma
a uma mentalidade, a um modelo que já vem se perpetuando e tem dado muito certo. Eu não sei quem assistiu ali agora há pouco a palestra da Paula Raca, e ela traz uma fala, né, de que a gente sai do mercado não porque faz mal alguma coisa, mas porque faz alguma coisa muito bem durante muito tempo e não inova. Então, quando a gente fala dessa juventude chegando, nós estamos falando dessa juventude que traz alguma coisa que pode aperfeiçoar ou que pode inovar. Não é uma competição de homens e mulheres, de jovens e velhos. É uma agregação de experiências, de vivências ou de não vivências, mas que você traz, pelo menos, perspectivas aí para inovar no cooperativismo. E isso tem a ver, então, com essa longevidade. As cooperativas que não renovam estão fadadas, obviamente, ao fracasso. Tá certo? Então, com esse preâmbulo, gente, eu gostaria de ouvir, então, aqui das convidadas, começando pela Ana Aguirre, se apresentando e o que é ser jovem no cooperativismo e o que é coordenar um comitê internacional de juventude cooperativista. Tá bem. Olá, eu sou a Ana Aguirre. Venho do País Vasco, de norte da Espanha. Se alguém conhece o País Vasco, normalmente no mundo cooperativo é porque Mondragón está aí. E o resto também estamos aí. Os que não somos Mondragón, mas tudo bem. E eu sou sócia cooperada e cofundadora numa cooperativa pequena de trabalho que tem 23 pessoas em 4 países diferentes. E este ano faz 14 anos e eu sou parte das pessoas que criaram a cooperativa no primeiro ano da faculdade, com outras 7 pessoas. E em 2015, portanto 8 anos, foi quando eu comecei a trabalhar na rede de juventude, 2 anos depois de eu me graduar, eu sair da faculdade. Tinha 32 anos, portanto sou juventude, porque nós, no Comitê Jovem da ACI, mudamos os estatutos do ano passado para ninguém que é mais velho do que 35 pode representar a juventude em órgãos internacionais, né? E por quê? Porque antes os estatutos falavam que você se podia apresentar até 35, mas se você tinha 35, 4 anos de mandato, e fica com 39 e continua a representar a juventude, isso não é. Então, 35 no final. Então, eu estou nessa linha, no limite, né? 35 e depois saio. E eu não me lembro da pergunta, mas vou falar o que eu quero. Então, como é? Eu sou daquele... na ACI, né? No board, que é o que eu represento, somos 26, 27 pessoas. Só tem um jovem, portanto, muito em coerência com aquele 8% de jovens nos lugares de representatividade, mas fiquei ainda mais impressionada com a diferença. Posso falar agora ou deixo elas se apresentarem e depois continuo? Pode falar. Posso falar? Que bem. Então, eu fiquei muito impressionada, porque 8% de mulheres, 3% de homens, 20% de mulheres, 13% de homens, de 30 a 40, mas depois de 40 e 50, 28 e 44. ¡Pum! Começou a brecha de género. ¿Brecha de género? Sim. Brecha de género. Muito bem, compreendem. E depois, 60% de homens, já é, né? Só uma correção. Porque eu falei os dois diretos, de 40 a 50 anos, 28% mulheres e 24% homens, aí é que está a discrepância. E mais de 50 anos, 44% mulheres e 60% homens. Tá, nos 50 coisa muda, né? Sim. Normalmente falam que o gap geracional é com o primeiro filho. Começa quando você começa a fazer o primeiro filho. Mas eu não sei se vocês conhecem o teto de cristal. Sim.
de vidro. E o precipício de vidro, conhecem? Não, é mais bonito ainda. Precipício de vidro é um conceito que eu escutei quando estava à procura de falar na rádio e foi um conceito muito legal, que era que minorias só assumem liderança, espaços de liderança, quando as pessoas que seriam a normativa, portanto, homens maiores de 50, maiormente brancos, né, também, não querem assumir. E isso acontece quando a empresa está num momento de risco. Então, o estudo começou porque em Londres viram, no mercado de valores de Londres, viram que a maior parte das empresas que fechavam estavam lideradas por mulheres ou pessoas de minorias. E falavam, gente, se calhar é verdade que os homens brancos são os melhores gestores do mundo. E então começaram a pesquisar e resulta que para quando a empresa estava em riscos, tinha sido liderada por um homem branco, normalmente maior de 50 anos. Então, ninguém mais queria pegar essa liderança porque não queria ser responsável por aquilo fechar. Então, era a única oportunidade que mulher ou homem que não é branco, que não é maior de 50 anos, podia dar um passo à frente e tomar essa liderança. Então, claro, metade daquela coisa já ia morrer. Já ia, já quase de certeza. Só que conseguiam alguns deles dar a volta, porque se tivesse sido o mesmo tipo de liderança anterior, tivesse fechado. Então, achei muito interessantes os seus números. Não sei se eu fiz nenhum sentido em português, mas na minha cabeça fez muito sentido. Fez sentido, fez todo sentido. Boa. Fez todo sentido, Ana, obrigada. Ana Paula. A Ana Paula, então, ela representa a juventude cooperativista no Comitê Nacional, né? E também vem observando desafios nas discussões em nível nacional, né? Então, se apresenta rapidinho e fala um pouquinho dessas discussões em nível nacional, como que chegam esses desafios, o que é que vocês percebem que tem sido uma tônica comum no Brasil nas discussões da juventude cooperativista. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 33 anos. Ano passado eu recebi o convite para representar Minas Gerais, né, no Comitê Nacional. Para mim foi uma satisfação. Algum tempo atrás eu participei de um programa que se chama Somos Líderes, né, um programa promovido pela OCB. E, a partir desse programa, abriu muitas portas para mim. Então, eu vejo que essas ações voltadas para o jovem é muito importante. Isso foi em 2021. Mas, até então, eu não conhecia, né, que existia um movimento da própria OCB, da própria OCENG, em relação a comitês. Embora eu já conhecia o Encontro de Jovens, que assim que eu entrei na minha cooperativa, eu tive a oportunidade de participar. Mas, até então, eu não entendia, né, porque eu era colaboradora, apenas a colaboradora ali, né? Eu não tinha a ambição ou o interesse de poder representar a minha cooperativa mesmo. E, a partir desse programa, as coisas mudaram. Eu passei a ver que eu também poderia ter responsabilidade dentro da minha cooperativa e que eu poderia, a partir do meu trabalho, incentivar outras pessoas a pensarem dessa forma. E, quando eu fui entender mais sobre o comitê, quando eu entrei, né, eu percebi que o movimento é recente, embora as unidades estaduais, as cooperativas já promovem muitas ações voltadas para a jovem, mas talvez ainda não fosse tão estratégico. Então, o comitê ele surge em 2019, na verdade, a movimentação através do CBC, onde os jovens inquietos, né, querendo fazer algo, querendo ser ouvidos, iniciou essa sensibilização lá, a voz, a fala de querer estar na cadeira do lado de quem está ali há muito tempo, de querer aprender, de querer representar, né? Deu início a um processo. Então, em 2020, a OCB começou a regulamentar, né, a constituição do Comitê Nacional, tanto de mulheres quanto de jovens, e assim foi direcionando para as unidades estaduais. Hoje eu vejo que nós estamos bem à frente, nós temos só 4 comitês de jovens constituídos, e 2 unidades estaduais ainda estão
e em processo para a Constituição ainda esse ano, a gente espera que isso aconteça, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná, que já são constituídos. Amazonas estão tentando esse processo já de constituir e também Rio Grande do Sul. Joia, obrigada, Ana Paula. Bom, gente, só um esclarecimento. CBC é o Congresso Brasileiro de Cooperativas, né? Esse congresso que ela está se referindo foi o 14º, e ano que vem acontece o 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo. A Ana Paula trouxe um outro ponto aqui, que é a questão da perspectiva estratégica desses comitês. Porque, gente, quando a gente trata dos comitês de mulheres e dos comitês de jovens, não são encontrinhos. Nós discutimos a gestão da cooperativa, a governança da cooperativa. Isso está dentro do contexto da organização do quadro social, da famosa OQS. A OQS já não pode mais ser aquele espaço de fazer um churrasco e um sorteio de uma moto para garantir que os cooperados participem das assembleias. A OQS precisa, de fato, de ser essa organização e esse fortalecimento da base cooperativista para que a gente garanta essa longevidade. Bom, Roberta, agora você, como nossa representante aqui do Comitê Estadual de Jovens, conta um pouquinho também de onde você vem e o que é esse nosso comitê, como que ele funciona e quais têm sido os desafios aqui. Boa tarde, eu sou a Roberta, sou engenheira, sócia fundadora da Engecop, que é uma cooperativa de trabalho de engenharia e agronomia. Nosso comitê, né, surgiu no ano passado, como a Ana falou, e a partir do encontro de jovens, que a princípio eram 300 vagas, e esse ano nós tivemos que aumentar para 350 devido à demanda, e a gente não sabe, né, o Fabi fala assim, ano que vem eu não sei quantas pessoas a gente vai ter que colocar nesse encontro de jovens, porque realmente a demanda é muito grande. Reduzir o número de vagas de cooperativa, a gente não sabe o que a gente pode fazer. Mas, a princípio, o que eu vejo que essa iniciativa do Sistema OSENG de criar o comitê, ela está abrindo portas para que as cooperativas façam seus comitês internos. O Marcos não está aqui hoje, mas ele é do nosso comitê, e ele está organizando o encontro de jovens e mulheres da sua própria cooperativa. Então, quanto isso abriu portas, né? Também fiquei muito feliz de ver a Ana no comitê, porque a Ana do ramo consumo e eu sou do ramo trabalho. Então, a gente viu aí uma mistura de ramos dentro do comitê, que eu acho isso importantíssimo, porque a gente tem 7 ramos no cooperativismo, apesar de um ser mais forte do que o outro. E os próprios workshops que foram feitos no Sistema OSENG, eu vi que pessoas procuraram para tentar fazer esses comitês dentro das suas próprias cooperativas. O próprio comitê de mulheres também, que a gente tem aí à frente uma também da parte educacional. Eu que venho de cooperativa de educação, formei na cooperativa de educação. Estou vendo a Laeste ali, da Cooperil, da Bahia, né, Laeste, cooperativa de educação. E eu vejo que essa iniciativa ela vai abrir portas para os jovens e para a gente garantir realmente a perenidade de sucessão das cooperativas, que é algo extremamente importante, que é para trabalhar, enquanto um aprende com o que tem de novo, o outro aprende com aquele que tem experiência. Então, é uma pessoa complementando a outra. Hoje, eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar com 3 faixas etárias dentro da minha cooperativa no conselho, e isso faz toda a diferença, porque sem a experiência deles, eu não teria chegado metade do que eu cheguei. Então, é isso. Isso aí. Ana Aguirre. Olhando para este mundo cooperativista, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania, o que você identifica como sendo assim um desafio comum que você observa nesse debate, nessa discussão, nessa inserção do jovem em nível mundial? Para mim, falta coerência no movimento. Porque toda a gente fala
Juventude uma prioridade. Vamos fazer uma pergunta. Orçamento do Comitê de Juventude da Aliança Cooperativa Internacional. Vamos jogar em milhares de euros. Alguém quer tentar? 10%. Milhares de euros. €1, R$ 5, mais ou menos. Vamos lá, pessoal. Quanto vocês acham que é o orçamento? Qual que é o orçamento total da CI? Só para a gente. Não Você não sei. sabe. Mas um comitê global de juventude, num plano anual, é importante. Juventude é uma prioridade. Qual é o orçamento que vocês acham que é o que o comitê Vamos lá, qualquer internacional pessoa tem? pode falar. Em milhares de euros. São muito participativos no Brasil, já estou vendo. 5.000 euros. 5.000 euros. Ah, vi caras, 5.000 euros? 5.000 euros, menuda merda. Né? Que vergonha, né? Então fala, quando você pensa, não, juventude prioritário. E eu falo, aonde? Porque Espanha é pequeno, o pessoal pode mexer, tipo, de um lado do país para o outro tem 10 horas de carro. Mas o mundo é bem grande, né? O mundo é grande. E em Europa o pessoal pode voar mais ou menos barato, né? Porque no mesmo tempo que eu vou de um lado do país aqui no Brasil ao outro, eu chego de Espanha para a Rússia. Mais ou menos a gente se vira. Mas 5.000 euros de orçamento anual? Sim, não. Eu continuo a falar, vocês continuam a fazer essa cara. É verdade. Então, para mim, falta coerência. E uma coisa que acontece em todos os lugares, porque ao nível internacional falta coerência. E então o pessoal fala, né? Não, no meu país, juventude é uma prioridade. Então eu vou lá na Assembleia Geral da ACI e penso, no Brasil deve ser uma prioridade. E vem umas 5, 7 pessoas na representatividade do país, deve trazer pelo menos 2 jovens. E como que está essa representatividade do Brasil? Zero. Não tem. Vem alguém que vem interpretar, né? Tradução. Zero. A pessoa que vai ajudar as pessoas mais experimentadas a entender-se no ambiente. Mas ele não pode participar da juventude porque está traduzindo. Mas tudo bem. Pensamos, o Brasil, Espanha não tem redes de juventude. Nas 4 regiões da ACI, que são as Américas, África, Europa e Ásia-Pacífico, Europa e África têm juventude no board. Europa e Ásia-Pacífico não tem. Não tem jovens na junta da Europa e da Ásia-Pacífico. Então, eu acho muito engraçado, né, quando o pessoal fala qual é o comum denominador? E para mim, coerência. Tem jovem bom, né? Em todas as partes, mesmo aqui na sala. Tem jovem que está empolgado, que está com vontade, né? Que trabalha, que entende, que até sacrifica, né? Porque a maior parte das vezes, pessoas profissionais de qualidade, como são pessoas cooperativistas, poderiam ter um salário muito melhor em outro lugar, mas resolvem que isto é uma missão, né? Mas, então, quando eu ouço coisas como pessoal jovem não se importa, pessoal jovem não se compromete, cooperativas não são alinhadas com os valores das pessoas jovens, é difícil a gente captar juventude, eu falo, os que querem não podem. Então, para mim, se calhar não era a resposta que você queria, mas Não, é mas eu verdade. acho que é importante. Eu acho que essa questão da coerência que você está trazendo, Ana, é um ponto extremamente importante, porque não é só aí, né? A gente fala o tempo inteiro de diversidade e inclusão. A gente levanta essas bandeiras o tempo inteiro, mas, na prática, nós não somos coerentes em nada, né? Seja por questões raciais, etárias, de gênero, não é?
Então, de fato, eu acho que quando você traz esse desafio, eu acho que, de fato, é uma pauta importante para a gente discutir. Né? O que nos falta para sermos, de fato, coerentes e praticarmos aquilo que a gente preconiza aqui enquanto discurso. Inclusive, quando a gente bate no peito para falar dos princípios e valores cooperativistas. Mas, Ana Paula, você é uma educadora, né? Na cooperativa educacional, eu tive o prazer de conhecer, né, e ver de criancinhas bem pequenininhas até os adolescentes. São Roque de Minas é uma cidade que se orgulha de ser uma cidade cooperativa. As pessoas hoje saem para estudar, fazer curso superior e voltam para a cidade para continuar fazendo com que São Roque cresça. Não é? Agora, me fala uma coisa. O que é que vocês entendem que seja atrativo, desde a infância, mas principalmente para o adolescente e para o jovem, para que ele se engaje nas cooperativas? O que é que você considera o seguinte: olha, se eu tiver uma cooperativa e uma empresa tradicional, eu vou optar pela cooperativa? Como é que você percebe essa formação dessa cultura cooperativista e o que é que engaja o jovem na sua percepção? Então, André, eu acho que assim, quando a gente trabalha com os alunos, né, a gente está preparando eles. Antes era para fazer o vestibular, né? Vou ser bem sincera, né? Os pais querem isso, colocam os meninos lá na escola para fazer o vestibular, passar numa faculdade, numa medicina, num direito. A gente tem um número expressivo de pessoas que fizeram isso, porque antigamente São Roque também não tinha médico. Hoje a gente já tem aluno formado lá atuando, então isso é muito gratificante. Mas quando eu vou lá e assumo as aulas, né, que a gente desenvolve os projetos em cima das temáticas de cooperativismo, de empreendedorismo, educação financeira e ambiental, a gente quer que eles pelo menos saiam da escola sabendo o que eles não querem, né? Então, quando esse jovem ele entende o papel dele dentro da sociedade e entende, né, sobre o cooperativismo, ele vai ter oportunidades. Então, eu posso ser médico dentro de uma cooperativa. Ele está saindo da escola com conhecimento cooperativista. Por que não atuar dentro de cooperativas e dentro das áreas que eles querem? Porque todos os ramos têm espaço. Né? Eu vou ter uma cooperativa de trabalho que eu posso atuar em engenharia, como a Roberta falou. Então, a criança que já sai com essa bagagem, com esse conhecimento, ele só tem a crescer nesse mundo cooperativista. Né? E preparar também os colaboradores. Você falou da questão. Os colaboradores. Porque, assim, a educação é importante. Mas, quando eu cheguei na escola, eu não entendia nada de cooperativismo. Eu fui para dar aula de educação física. E foi uma luta, porque competição e cooperação, como que eu ia trabalhar isso na cabeça dos meninos? Eu era super competitiva, né? Então, até eu entender isso, a cooperativa também me deu esse suporte. Né? A educação cooperativa na entrada de funcionário, gente, isso tem que ser de funcionário de novo cooperado, isso tem que ser assim, prioridade 0,00001. Mas não é educaçãozinha, não. É educação mesmo. Vem cá conhecer o estatuto, vem cá saber que é cooperativa. Né? E o sistema Sescop, no Brasil todo, está aí para isso, para ajudar. Roberta, jovem, mulher, engenheira, liderança, numa cooperativa que tem um ambiente masculino. Né? O setor é muito masculino. Fala um pouquinho como é que é esse desafio aí. Bom, eu vou só fazer um adendo aqui, porque, já que a gente está falando também de encontro de jovens, uma dor muito grande no encontro de jovens desse ano foi que os jovens falaram que eles até tinham ideias, queriam implementar, mas não eram ouvidos. Então, isso foi realmente campeão de todas as dores aí. E a gente tem que entender assim... É muito bonito a gente falar, igual a Ana falou, vamos mudar, vamos... Mas a gente tem que partir disso das nossas próprias cooperativas. Né? Eu tenho uma sorte muito grande de ter uma presidente com um espírito mais jovem que o meu. Né? Apesar dela quase 70 anos, mas ela é muito mais jovem que eu, tem muito mais disposição, enfim. Não precisava de falar, né, Júnia? Pô. Não, mas ela fala, eu tenho 70 anos, mas sou mais jovem, realmente.
E ela sempre falou assim: eu preciso da força do jovem do meu lado. Então, apesar dessa... Nós hoje somos apenas 13% do sistema de engenharia, mas já fomos 8%, já fomos 7%. Somos apenas... Você fala nós mulheres ou nós jovens? Mulheres. Jovens até tem um número bacana, né? De recém-formados, mas que todo mundo torce o nariz porque é recém-formado não sabe. Então, o que a gente faz hoje dentro da Engecop para a gente conseguir, né, minimizar isso? Foi criar um plano de carreira interno, realmente, onde um engenheiro sênior possa ficar acompanhado de um engenheiro júnior e esse engenheiro júnior aprender com o sênior e vice-versa. Hoje nós temos um conselho com 5 pessoas, onde 3 são mulheres, 2 são homens, metade preta, metade branca. Então, antes de querer mudar o mundo, eu tenho que mudar a minha realidade e aí eu vou mudar o mundo. Obrigada, Roberta. Bom, eu vou encerrar aqui, porque eu acho que a gente tem algumas perguntas, não é isso? Pode conduzir? Bom, gente, eu gostaria, então, de saber de vocês, agradecer primeiro as 2 Anas e a Roberta, e saber quem gostaria de fazer alguma pergunta. Boa tarde, eu sou a Maíra Santiago, diretora-presidente da Cooperativa Coletiva do Ramo Trabalho, lá de São Paulo. Eu queria retomar o assunto da coerência e questionar vocês 3. Quais são os primeiros passos, na visão de vocês, para a gente ampliar a coerência nas nossas cooperativas, abrindo mais espaço para a juventude? Posso começar? Eu entendo que as cooperativas elas têm que ter essa visão, talvez iniciando pelos comitês, já que eu estou defendendo, né, os comitês, mas criar programas realmente efetivos, né, de participação jovem dentro da cooperativa. Não adianta só abrir espaço de voz, né, mas não praticar ou não colocar em evidência o que aquele jovem está dizendo. Porque ouvir é fácil, né, gente? Mas colocar em prática o que esse jovem realmente quer. Nós tivemos uma experiência com o encontro de jovens, né, que, através das nossas reuniões, a gente idealizou, né, fizemos um levantamento de 4 temas. Então, o próximo encontro de jovens foi a partir daquelas ideias que a gente levantou. Então, nós fomos ouvidos, né? O comitê é consultivo, né, Fabi? A Fabi está ali. E, a partir dessas ideias, moldou-se um novo encontro. Agora, para o próximo, a gente já tem outra demanda. A Roberta falou de ser ouvidos, né? Então, o próximo, a gente vai tentar fazer com que esse espaço do encontro também faça sentido para o jovem. Obrigada. Eu tenho 3 passos. Primeiro é identifique. Porque o pessoal fala, não tem líderes jovens na minha cooperativa. Mas tem. Então, vamos procurar. Então, a identificação é a primeira. Depois, para mim, é criação do comitê jovem dentro da empresa. Ou eu falo de conselho reitor fantasma. Todas as políticas que querem dar no conselho reitor passam pelo fantasma antes, pega opinião e vai no conselho reitor de senhores. E também pega um jovem daqueles, deixa eles decidirem quem, tipo, não, tu vá, não. Quem quer que vá, porque para mim uma das coisas que é super engraçada de pessoa quando está identificando política de juventude é que acha que sabe mais do que eles. Então, quando você identifica, encontra eles, deixa eles criar uma visão própria do qual tipo gostariam de ver na cooperativa e depois deixa eles representar essa visão no palco principal, né? Não é, me dá teu plano e eu te falo, mas quem é, o que quer e como representa isso. Tipo, essas 3, eu acho que é difícil, mas 3 passos. Mas muito bom. Acho que a criação de um banco de ideias também de jovens na cooperativa, que a gente falou isso muito no encontro de jovens, porque eles têm muitas ideias que não são ouvidas, então essa criação, talvez, de escutar lá, de tempos em tempos, o que eles
tem de inovador para trazer para a cooperativa, eu acho que seria essencial. E não só ouvir, né? Entender que coisas ali boas ali podem sair e colocar em prática. Eu acho que agora... Oi. E eu não sei, né, em São Paulo, mas a gente tem, pelo menos aqui em Minas, as cooperativas que querem, elas têm hoje um embasamento muito bom que o Sistema OSENG dá com os workshops. Eu participei e é muito bom. E eu acho que é procurar realmente a OCB do seu estado, porque a OSENG aqui consegue, pelo menos, falo daqui, né, que não conheço lá, mas a OSENG ela consegue dar esse embasamento para a criação de comitês, diretrizes, enfim. Então, talvez procurar a OCB seria interessante. Ok. Mais alguma pergunta ou encerrou? Tem mais uma ali, pode? Mais uma? Boa tarde. Meu nome é Alaerte Arônia, eu sou da Cooperativa Educacional de Irecê, na Bahia. Uma das questões, né, que a gente percebe que acontece muito nas cooperativas de uma forma geral é a dificuldade da sucessão. E eu gostaria de saber sobre a categoria jovem, nos comitês jovens, se essa dificuldade também ela existe. Sucessão, você sabe o que é? Que entra. Que entra. Querem falar vocês e depois falo eu? Não vai lá. Bueno. Sim, porque não tem como. Voltamos à coerência para mim, né? Para mim é isso, na verdade. Tipo, eu venho do cooperativismo e trabalho, portanto, se calhar não é muito representativo, porque o seu trabalho é a cooperativa, portanto, sempre está lá, né? Mas para mim é importante ver que tem dificuldades os jovens para se comprometerem com a causa? Não. Tem dificuldades os jovens em participar nos lugares que a causa precisa? Sim. Porque se é na sua cooperativa, está tudo bem, não tem de investir muito, pode tipo, fazer na comunidade e tal. Mas se vai mais além da borbulhinha da sua cooperativa, se precisa investir, se precisa recursos, já seja tempo, dinheiro, sei lá, qualquer coisa, já começa a ser um problema, porque voltamos àquela primeira coisa, que era o orçamento ou a capacidade da sua cooperativa. Eu tenho sorte, eu sou cooperativista de base, mas a minha cooperativa assume que eu estou aqui. Há 1 mês e meio que eu estou viajando. Este não é o meu trabalho, eu estou fazendo porque acredito, né? Imaginem, tipo, a minha cooperativa entende que a representatividade é uma coisa que aceita. Mas isso é importante, e eu tenho sorte que a minha aceita, mas muitas não aceitam. Ou é difícil porque aloca recurso, aloca tempo, aloca dinheiro. E então, quando vai mais além da sua própria cooperativa, eu acho que é muito difícil. Mas não é por falta de vontade. Muitas vezes é por falta de recurso. Eu vejo isso no mundo agora, no Brasil, não sei. Obrigada, Ana. Roberta? Não, ela está falando, você está falando da sucessão na cooperativa, né? Se o comitê de jovens também, a partir do comitê, vocês discutem essa dificuldade, percebem essa dificuldade de sucessão na cooperativa. Não, a gente percebe, isso tem sido falado até em cursos que a gente faz na PAPROSENG. A OCB também tem divulgado muito isso nas publicações, no anuário, falando dessa preocupação de realmente das sucessões entre as cooperativas. Na minha cooperativa sou eu e mais 4 jovens. Então, o que a gente tenta fazer, o que eu tento fazer entre os poucos jovens que nós temos lá, é realmente estudar para que eles possam, um dia, assumir esses cargos. Então, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, realmente, de garantir essa perenidade, mas que a gente só vai conseguir isso através da educação, que isso é elementar, seja no cooperativismo, seja na sucessão, seja na sociedade. Então, eu acredito na sucessão, sim, desde que ela venha depois da educação cooperativista e de buscar essa educação. Ok. Ana, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu entendo que as cooperativas, os dirigentes, né, eles precisam planejar, né, essa questão da sucessão. Porque
por mais que se fale, né, que estamos preparando os jovens, não há um plano estratégico em cima disso. Então, a gente preocupa um pouco. Eu tenho a preocupação se a minha cooperativa, minha presidente, por exemplo, morresse hoje. E aí? Como seria? Né? Então, cada um se pensar aí nas suas cooperativas, qual que seria o processo para entrar um novo líder? Será que a gente está preparado para receber esse novo líder? Será que o sentimento de pertencimento está impregnado nessa pessoa que vai assumir? Será que eles têm as mesmas preocupações, anseios? Então, acho que a pergunta é, será que nossas cooperativas estão preparadas para ter um novo líder? Se a resposta é não, a gente tem que começar a se preocupar, né? Eu resumiria com educação, a cooperativa tem que ser atrativa, né? Buscar inovar o tempo inteiro para ser atrativa, educação e o plano de transição. Bom, gente, nós já encerramos o nosso time, né? Já acabou, mas as meninas vão ficar aqui se você depois quiser fazer alguma pergunta para elas, tá bom? Bom, gente, agradecer Ana Aguirre, Ana Paula, Roberta, e agradecer a vocês pela presença, pela participação e pelas perguntas que fizeram. Muito obrigada.